Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula. Dessa vez a nossa aula será de artes, como vocês sabem. Vamos continuar o nosso conteúdo, nosso livro. Na semana passada a gente falou sobre a dança e como a dança é retratada como uma arte, a arte do corpo, né? A arte do movimento, tá bom? Falando sobre isso e como ela pode representar os sentimentos do artista, no caso do dançarino ou da dançarina, e como ela é importante para o nosso cotidiano, para a nossa relação de vida. Certamente vocês devem ter visto o vídeo que também falava sobre, ilustrava e demonstrava alguns passos das danças sobre as quais nós falamos, também abordamos na aula, e algumas também não é do tempo de vocês, para ser sincero, nem do meu tempo, porque algumas danças ali são tão antigas que eu acho que não há nem registro mais desse tipo de dança, tá? Porque ao passar do tempo, pessoal, a arte das danças, hoje, tudo que é arte vai se moldando à contemporaneidade, tá bom? Tudo que é antigo passa a se adaptar ao novo e ao atual. Esse é o ciclo como as coisas funcionam. Então, não temos mais antigas danças, antigos tipos musicais, antigos rituais, antigas simbologias, porque com o tempo a arte ela vai se moldando a essa contemporaneidade, como eu já expliquei para vocês, tá bom? Hoje nós vamos utilizar o nosso livro, vamos iniciar um movimento artístico bem peculiar brasileiro, que é o movimento indígena, né? A arte indígena. Essa arte indígena, claro, né, peculiar e peculiaridade brasileira, suas origens aqui, tem muita coisa para a gente estudar. Então, muita coisa mesmo para a gente falar sobre a arte indígena, como ela surgiu, quais são os significados, as simbologias. Nossa, a arte indígena ela é igual à arte rupestre, ela é cheia de simbologia. E alguns casos, pessoal, alguns tipos de, de tribos, até hoje as pessoas não conseguem identificar o significado de alguns símbolos indígenas, porque as tribos, como elas são isoladas, então elas constituem a sua própria forma de relação, seu próprio vocabulário, tudo eles realizam entre si, o que faz com que nós não tenhamos acesso a essa cultura, né? E nos deixa um pouco de fora, em parte, né? Mas alguns estudiosos, alguns também residentes das tribos indígenas, eles conseguem realizar essas interpretações. O Tupi-Guarani, que hoje é um idioma quase que extinto, né? Até os indígenas hoje já deixaram de lado o Tupi-Guarani e passaram a adotar o português brasileiro como idioma padrão. Tá? É uma questão da modernidade, algo que eles não podem fugir, né? As tribos indígenas elas não subsistiriam por muito tempo, né? Devido à questão das posses das terras, que o homem ele passou a invadir muito os locais que eram restritos aos indígenas, e hoje, infelizmente, o homem ele já passou a tomar posse do mesmo. Mas enfim, pessoal, vou colocar o cabeçalho aqui. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho aí, parece que vocês abram, pega o livro de vocês, tá bom? Abram aí na página 29. Página 29 do livro de artes. Enquanto vocês pegam aí, eu vou colocar aqui o nosso cabeçalho, tá bom?
Pronto, pessoal. Página 29. Na página 29, já iniciamos a leitura com um texto falando sobre as pinturas corporais dos indígenas. Temos aí um exemplo, uma pintura, no caso, facial, e também as suas representações. O que é que essas pinturas representam? Qual é o significado por trás dessas pinturas aí? O que é que elas querem, na verdade, indicar? Qual é o significado por trás disso aí? Bem, gente, são vários fatores, são vários significados, como eu falei para vocês. Definitivamente não conseguimos identificar tudo. Alguns permanecem ocultos até hoje, até porque algumas tribos se recusam até mesmo a ter comunicação com outras pessoas, tá? Que vivem totalmente isoladas no Amazonas e tudo mais. Vamos fazer lá a leitura para a gente descobrir um pouco mais sobre essas simbologias faciais. A pintura corporal Assurine. O povo Assurine do Xingu vive no estado do Pará, à direita do rio Xingu, próximo ao Igarapé e Pixuna, junto com outros povos tupis da região. Os Assurine foram contatados na década de 1970, quando projetos governamentais como a construção da rodovia transamazônica e a hidrelétrica de Tucuruí expandiram os limites de ocupação da sociedade nacional nessa área da Amazônia e entre o Xingu e o Tocantins. Uma das características mais tradicionais e peculiares dos Assurine é a utilização dos desenhos geométricos na ornamentação do corpo e dos objetos. Agora vamos contextualizar isso aqui. Primeiro, é um povo que vive ali próximo no estado do Pará. Como eu tinha mencionado para vocês um pouco mais cedo, um pouco antes de começar essa explicação, com o tempo, os humanos passaram a tomar posse das terras que pertenciam aos indígenas, tá bom? E isso levou com que muitos se revoltassem. Ok, agora continuando aqui. Uma das características mais tradicionais e peculiares da Suline é a utilização de desenhos geométricos na ornamentação do corpo e dos objetos. Os desenhos possuem significado relacionado à sua cosmologia, e sua elaboração segue uma gramática própria desse sistema de comunicação, obedecendo a regras estéticas e morfológicas. Eita, professor, quanta palavra complicada, hein? Vamos agora traduzir tudo que foi dito aqui, tá? Primeiro, tá uma característica tradicional, que são os desenhos geométricos, né? Ou seja, desenhos com formas, quadrado, retângulo, triângulo, tudo mais. Bom, linhas, traços, etc. Os desenhos possuem significado, que são a representação daquele desenho. Eles não simplesmente desenham por desenhar. Há um significado por trás daquele desenho. Há uma representação para aqueles desenhos. Todas aquelas formas geométricas, elas representam algo para eles. Então, não é apenas um desenho para eles. E esses significados estão relacionados à sua cosmologia. Eles acreditavam em cosmos, né? Em sinais celestiais e todo esse processo aí, né? Pronto. E sua elaboração segue uma gramática própria. Significa que eles tinham sua própria forma de comunicação, tá? Suas próprias regras de estruturação, de regência do idioma, tá bom? Então, as pinturas, os traços, o idioma, eles definiam a gramática, ou seja, definiam o conjunto de regras para aquilo. Não é pintura feita aleatoriamente. Elas não são feitas de qualquer forma, elas possuem uma representação, uma simbologia. É como se fossem palavras no rosto deles, que indicam alguma coisa. Por exemplo, um traço indica chefe da tribo, outro traço indica consagrado a alguma coisa. Tem vários significados, tá? Então, essas são suas formas de demonstrar a arte. Aí agora a gente fala, mas professor, todo esse contexto histórico aí que o senhor falou, toda essa representação, isso tem a ver com arte? Claro que tem a ver com arte, pessoal. Claro que tem a ver com arte. A arte é a forma de comunicação. E é justamente assim que eles se comunicam. Eles se comunicam através dessas simbologias. Então, essas simbologias representam para eles justamente isso. Tá? Essa possibilidade, tá bom, de eles conseguirem se comunicar sem necessariamente utilizar as
palavras. Então, sim, isso para eles e para nós também, claro, é considerado arte. Aqui ao lado da imagem, como vocês podem contemplar no livro de vocês, ele fala aí, as pinturas corporais têm um grande significado para o povo Assurini do Xingu. Ok, muito bom. Pronto, vamos continuar a leitura agora. Em Tupi, grupo linguístico a que pertencem os Assurini, pode-se definir 3 ordens ou domínios, os quais se encontram referidos na nomenclatura dos desenhos geométricos: a natureza, a cultura e o sobrenatural. O corpo humano é o suporte por excelência das manifestações gráficas elaboradas pelas mulheres Assurini. A divisão do corpo em áreas para decoração obedece a outras regras. Além das regras formais do desenho, trata-se de critérios como sexo, idade e atividade, que determinam categorias sociais marcadas no corpo por esses signos visuais. No homem, há uma divisão horizontal a ombro. O desenho do ombro que liga à faixa horizontal é o desenho da tatuagem executada nos guerreiros, por ocasião da morte do inimigo. Marca, portanto, a atividade do sexo masculino, a guerra. Nas mulheres, a divisão é vertical e marca o ventre. A importância conferida aos desenhos Assurini é a mesma dada ao xamanismo, ou seja, as 2 atividades mais importantes desenvolvidas na comunidade. Enquanto os homens são iniciados nas práticas rituais, as mulheres aprendem a desenhar, sendo estimuladas desde a infância. Os homens, o tipo de desenho realizado nos homens é diferente do tipo de desenho realizado nas mulheres. Isso é perceptível, a gente pode entender, compreender perfeitamente no texto, e cada um descrevia e representava a função do outro, tá bom? Qual era a função ali daquele desenho? Para que servia aquilo? Qual era o motivo de ter aqueles traços, de ter aquele desenho? Aí então ele explica aqui de forma bem resumida, né? Continuando ainda aí. No aprendizado da técnica, a menina pratica a pintura no próprio corpo. Aprende a pintura na cerâmica com a mãe ou a irmã mais velha, que ensinam um repertório particular e variações de um padrão. As formas geométricas do espaço são uma característica fundamental nesse estilo de pintura. As mulheres mais velhas e experientes possuem uma técnica mais apurada, possuindo a habilidade de decorar uma peça em que não se distingue o começo nem o fim do desenho, levando-se em conta que nenhum traçado é feito antes de se pintar para dividir geometricamente a área pintada. Aqui são técnicas e materiais, no momento não é interessante para a gente, tá? Eu quero apenas que vocês entendam que essa era a forma de comunicação indígena, tá bom? Então, os desenhos indígenas são considerados artes porque eles comunicam algo, passam, transmitem uma informação, bom? Então, é considerado arte porque transmite uma informação, transmite alguma coisa, tá? Eles têm alguma coisa para falar, não são simplesmente desenhos feitos sem nenhuma base, tá? Eles têm ali um motivo para fazer aqui, tá? No momento aqui está falando sobre como é realizada essa pintura, que não é relevante para a gente, tá bom? E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da tatuagem, das pinturas do corpo, tá bom? Então, beleza, vamos lá. Como a gente já entendeu aí o contexto da arte indígena, a sua função, eu queria mostrar para vocês agora um vídeo com algumas das artes, algumas das obras indígenas. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessas pinturas. Primeiramente, vamos tratar de pintura, tá? Porque a arte indígena ela não se resume a pinturas. Não se resume a pinturas. A arte indígena ela abrange várias áreas artísticas, como, por exemplo, a dança, que são os rituais, a música, as pinturas, os rituais, as simbologias que eles fazem lá. Tudo isso representa a cultura indígena. Todas elas possuem traços, tá bom? Traços de arte, traços artísticos, tá bom? Vou mostrar para vocês agora aqui pinturas indígenas. Quero que vocês deem uma olhada aí, mais ou menos, como ela é realizada, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês.
outras atividades também. Um vídeo aqui postado por Yuri Farias sobre pintura corporal indígena. Assistam aí com atenção, por favor. Enfeitar o corpo com desenhos e cores é uma prática muito comum entre os povos indígenas do Brasil. Dos mais de 240 povos indígenas no Brasil, muitos enfeitam o corpo com pinturas. Uma arte que embeleza e tem muitos significados dependendo da cultura de cada um desses povos. Ao contrário da arte plumária, que costuma ser realizada pelos homens, a pintura corporal é normalmente feita pelas mulheres. As tintas utilizadas quase sempre vêm da natureza, de frutos como o urucum e o jenipapo. Cada povo tem seu estilo de desenho e o seu modo de usar a pintura corporal. Para alguns povos, essa arte faz parte do dia a dia. Para outros, é utilizada apenas em ocasiões especiais. Geralmente, os traços não servem apenas de enfeite, mas para transmitir elementos da cultura de um povo. Dependendo do grupo indígena, os traços podem indicar mudanças na vida de uma pessoa ou a função que ela ocupa na sociedade. Alguns povos utilizam as pinturas como forma de se comunicar com espíritos ou seres mitológicos. Ok, pessoal, então vocês entenderam aí, de forma bem resumida, o que eu acabei de explicar para vocês. As pinturas tinham várias representações, indicavam, como por exemplo ele mencionou aí, a função de alguém na sociedade, tá bom? Eles tinham alguma função ali, eles tinham um objetivo com aquelas pinturas, não eram apenas pinturas estéticas, não é questão apenas de estética, e sim de representações comunicativas, eles queriam comunicar alguma coisa, até mesmo para se comunicar com alguns deuses, né? Eles acreditam que através dessas pinturas eles conseguiriam manter um contato com divindades, né? Através dos rituais também. O ritual também era uma forma deles de manifestar esse contato com essas divindades, tá bom? Vou botar esse aqui para vocês. Pronto. A arte indígena é uma importante fonte de... Esse aqui, pessoal, vai mostrar algumas das obras indígenas em geral, tá? Porque hoje a nossa aula vai focar mais na parte da pintura, das pinturas corporais. Mas o nosso foco com a arte indígena não é apenas a pintura estética no corpo, é também a questão das danças, rituais, como eu já tinha explicado para vocês, tá bom? Então, analisem aí também. inspiração para o universo da moda e para o universo estético em geral, principalmente no Brasil. Podemos identificá-la nas artes plásticas, design de objetos e ambientes, além da sua presença mais forte ainda em acessórios e vestuário, na estamparia de tecidos e até na tecelagem têxtil. A pintura simboliza para diversas etnias indígenas a identidade do povo. Ela representa uma das mais intensas formas de expressão artística dos povos indígenas. E no vídeo de hoje, vamos aprender um pouco mais sobre esse tipo de traçado. E vamos dar uma atenção ainda maior às pinturas corporais, utilizando o grafismo indígena. A relação que os indígenas têm com a pintura corporal, através do grafismo indígena, se dá com a representação de um ritual de cura e proteção energética, de forma que a pintura protege o corpo daquele que a tem na pele. A pintura corporal carrega também várias simbologias, significados, motivos e intenções. Ela representa muitíssimo para diversos povos indígenas. E vale enfatizar que os grafismos indígenas são diferentes para cada ocasião ou sentimento, seja ele o mais feliz ou o mais revoltado e triste.
Os povos indígenas realizam pinturas utilizando cores, traços e variadas formas geométricas, as quais diferenciam os clãs, famílias e até o estado civil. Ou seja, só de ver a pintura, o outro já sabe se aquela pessoa pintada é solteira ou casada. As tintas utilizadas são feitas de elementos naturais, como o urucum, que vira uma pasta após ser retirado de seus caroços, fornecendo essa linda tonalidade vermelha. Além do urucum, é muito utilizado também o caldo proveniente do jenipapo ralado. Ok, pessoal. Então, por essa parte aqui é suficiente. Aqui vai falar também sobre como é formada. No momento não é o nosso interesse, agora a gente quer saber apenas a representação. Eu acho que com esses 2 vídeos vocês conseguiram entender bastante a relação entre as pinturas e a comunicação, tá bom? Então, na nossa próxima aula, a gente vai dar um pouco mais de ênfase às obras em geral. Vocês viram aqui que a moça do vídeo que estava narrando o vídeo, ela falou mais sobre a questão da pintura corporal também, né? Mas vamos abordar de forma ampla sobre esse mundo artístico indígena. Vamos falar aí sobre as pinturas, os objetos, as molduras, os traços, tudo que provavelmente tem origem indígena, tá bom? Mas, normalmente, é muito importante que vocês dominem isso, pessoal, até porque a nossa cultura, o nosso país, a quantidade de indígena é uma dos países que contém a maior quantidade de indígenas residentes no país, no Brasil. Então, vocês precisam manter isso, não manter, perdão, vocês precisam dominar esse assunto. É uma questão cultural, não é apenas uma questão artística, até porque a arte está ligada diretamente com a cultura, porém, é uma questão cultural. Vocês, como brasileiros, precisam ter conhecimento das suas origens. Para isso, é necessário que vocês estudem a vida desses povos indígenas e como tiveram origem aí essa sociedade mestiça que nós temos hoje, né? Então, ok, pessoal, acho que por hoje vocês entenderam. Qualquer dúvida que vocês tiverem quanto a essa questão da representação das imagens, das pinturas, com o seu significado, vocês podem me comunicar através do WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês, como sempre tenho estado. Tá bom? Na próxima aula a gente continua. Tá bom? Terminei a leitura aí falando sobre a tatuagem na página 32. Aí já pula, né, mais um pouco, não fala muito sobre o contexto indígena, mas é uma informação que vale a pena ser lida na página 32. Bom, próxima aula a gente continua falando sobre a arte indígena. Deixa eu colocar aqui. Próxima aula, continuar falando sobre a arte indígena. Vamos continuar falando sobre essa arte, tá? Explorando alguns novos ambientes e formas e manifestações artísticas indígenas, tá bom? Vamos ver, além da pintura, todas as formas através das quais eles manifestam a arte. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando de estudar a origem, né? A sua origem, nossa origem, né, pessoal? Nossas raízes, né? Raízes indígenas. Então, vejo vocês na próxima aula com mais conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tenham um ótimo final de semana, pessoal. Desejo para vocês aí bom descanso, vocês merecem. Foi uma semana intensa, muitos estudos. Aproveitem esse feriado aí para descansar. Fiquem em casa, que é extremamente necessário agora, meio a essa questão da pandemia. Tá bom, gente? Então, estou com saudade de vocês. Semana que vem temos mais com português. Na nossa próxima aula de arte, vamos falar aí sobre isso. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar algumas dessas outras formas de manifestações artísticas indígenas. Fica a critério de vocês. Eu aconselho que vocês o façam, pois vai ajudar, vai a melhorar, né? Vai fazer com que vocês tenham mais facilidade na compreensão do conteúdo. Então, até lá. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp, no WhatsApp. Tá bom, gente? Tchau e até a próxima.